fazia um plano, fazia um conselho, uma estratégia de guerra, a fim de penetrar as fronteiras de Israel, a fim de pelejar contra Israel e pegar o povo de Israel de surpresa, pegar o povo, pegar o seu exército de surpresa. A Bíblia diz que Deus, Ele se encarregava, Ele revelava tudo o que o rei da Síria estava planejando, tudo que o rei da Síria estava arquitetando contra Israel, tudo que o rei da Síria estava projetando para atacar Israel. A Bíblia diz que Deus revelava tudo ao profeta Eliseu, que estava em Dotã. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, por sua vez, que estava em Dotã, o profeta Eliseu, ele diz que ele conta ao rei de Israel tudo o que o rei da Síria arquitetava, tudo que o rei da Síria projetava, tudo que o rei da Síria planejava contra Israel, nas caladas da noite, no seu conselho secreto. A Bíblia diz que Deus se encarregava de revelar ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu contava ao rei de Israel, dizendo para o profeta: guarda-te de passares em tal lugar, porque os sírios acamparão ali. E dessa feita Deus estava livrando, Deus dava livramento a Israel, Deus dava ali, estava guardando a Israel, por conta que havia um profeta na terra. E por conta de ter um profeta na terra, por intermédio de Eliseu, Deus, ele se encarregava de estar dando o livramento para o povo escolhido, para a nação santa. E isso aconteceu tantas vezes. A Bíblia diz, não foi uma vez, nem duas, que o rei da Síria, Ben-Hadad, tentou atacar Israel. E é por isso que ele está perturbado, é por isso que ele está nervoso, está bravo, porque todas as vezes que ele se levanta com um plano para atacar Israel, Deus mostra ao profeta, e o profeta mostra ao rei que todo o seu plano é desconjuntado, todo o seu plano é desfeito, tudo aquilo que ele planejou é desfeito contra os ataques de Israel. E a Bíblia diz que ele começa agora a suspeitar que havia um informante, que havia um espião no meio do seu exército, que havia alguém fazendo parte do alto comando do seu exército, que estava ali presenciando os seus conselhos secretos, para passar essas informações, para passar tudo o que ele estava arquitetando para o rei de Israel, para passar tudo o que ele estava planejando, para que o rei de Israel pudesse estar sabendo, para que o rei de Israel pudesse estar por dentro de tudo que ele tinha projetado, de tudo que ele tinha arquitetado para fazer contra Israel. Mas mal sabia ele que Israel tinha um Deus, mal sabia ele que Israel tinha um profeta, e mal sabia ele que Deus falava com o profeta, e mal sabia ele que o profeta avisava o rei. Por isso é bom estar no lugar onde tem profeta, porque Deus fala direto com o profeta. Deus não quebra princípio. Deus não vai deixar de falar com o profeta da casa para deixar de falar com alguém que está aí. Não. Se Deus quiser trazer uma mensagem para alguém, primeiro Deus traz a liderança, para depois trazer alguém que está embaixo. Primeiro Deus traz aquele que está na frente do trabalho, Deus traz aquele que está na direção do trabalho, para depois revelar a sua igreja. É por isso que tinha o profeta para trazer as informações. E nós vimos que agora, a fim de que seu exército fosse apanhado, e nós vimos que, de surpresa, pelo exército do rei da Síria, porque o homem natural, o homem que vive no natural, ele não consegue discernir o sobrenatural, não consegue discernir tudo aquilo a qual o sobrenatural tem preparado para a nossa vida. O homem natural, ele entende o natural, aquilo que ele consegue enxergar,
aquilo que ele consegue observar, aquilo que ele está vendo com os seus olhos naturais. Mas o homem sobrenatural, o homem que vive no Espírito, ele compreende as coisas do Espírito, ele compreende o sobrenatural do Senhor, porque as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. Se você vive no mundo natural, nunca você vai entender o sobrenatural. Mas se você vive no mundo espiritual, você está entendendo o sobrenatural do Senhor. O texto diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, reúne o seu conselho e diz para os seus servos: fazeis, pois, saber agora. Isso é o que o texto diz. Fazeis, pois, me saber agora, qual dentre vós é pelo rei de Israel? Pelo que um dos seus servos diz: não, ó rei, meu senhor, não há nenhum penetra, espião no conselho secreto. Não há ninguém contando para o rei de Israel o que está acontecendo no seu conselho secreto. Não. Tudo que você planeja aqui está ficando aqui dentro. Não tem ninguém espião aqui. Não tem ninguém que está aqui apenas para observar e levar a notícia para fora. Não. O problema, rei, é que lá em Israel tem um profeta. O problema não é que tem um espião escondido. O problema é que em Israel tem um profeta de baixa estatura, calvo. Ninguém dá nada por ele. Ninguém dá atenção para ele. Mas só que tem um porém. Deus costuma revelar tudo o que o Senhor fala no teu quarto à noite. Tudo que o Senhor planeja antes de dormir. Tem um Deus em Israel que mostra tudo para o profeta que está lá na terra. Tudo que tu falas é escondido no teu quarto, sem ninguém perceber, sem ninguém entender, sem ninguém estar vendo. Mas tem um Deus que está vendo tudo. Tem um Deus com os olhos como chama de fogo, que ele consegue ver tudo. Aquilo que o Senhor pensa que o Senhor está falando sozinho, tem um Deus que está vendo tudo. Tem um Deus que está enxergando tudo. Ou seja, tem um Deus em Israel. Por isso, nunca pense você que aquilo que você faz em secreto, que ninguém está vendo, tem um Deus que está vendo. Tem um Deus que está contemplando tudo. Tem um Deus que está sabendo de tudo. E a Bíblia diz que quando Deus que está em Israel, que conhece as ações, as palavras, os pensamentos, os sentimentos do rei da Síria, a Bíblia diz que ele está revelando ao seu profeta que está em Israel tudo o que o rei da Síria planejava contra Israel, para atacar Israel. Deus mostrava para o profeta. É por isso que toda vez que o rei da Síria levantava o seu exército para atacar Israel, não conseguia, porque Israel já estava por dentro de tudo. Israel já estava por dentro de tudo que ia acontecer. Por quê? Porque Deus contava, Deus mostrava tudo, Deus revelava tudo, Deus avisava tudo antes, para que o povo não fosse pego de surpresa, para que o povo não fosse pego de surpresa. E agora diz que o rei ficou mais perturbado ainda, mais perturbado do que ele já estava, porque ele percebeu que o problema da Síria não era o rei de Israel, não era o rei que estava sabendo de tudo. O problema da Síria não era o exército de Israel que estava sabendo de tudo. O problema da Síria era o profeta que estava em Israel. O problema não era o exército. O problema não era o rei de Israel. O problema era o profeta. Porque o profeta que cumpre a voz do Senhor, que anda na linha que Deus quer que ele ande,
vai causar problema. Sempre vai trazer problema. Por que vai trazer problema? Porque ele não vai querer andar conforme todo mundo anda. Porque ele não vai querer andar conforme todo mundo está querendo andar. Profeta é alguém que é separado. É alguém que tem uma linha direta com Deus. É alguém que Deus fala cara a cara com ele. É alguém que mostra, alguém que Deus mostra para ele aquilo que está em oculto e escondido. É aquilo que Deus mostra, aquilo que está, parece que ninguém está vendo. Deus, ele mostra para o profeta. Deus, ele revela para o profeta. O profeta que estava em Israel, ou seja, Eliseu, era uma bênção para Israel. Eliseu era uma bênção para o povo de Deus que estava em Israel. Mas para a Síria, Eliseu era um problema. Para a Síria, Eliseu era alguém que só trazia problema. Porque Deus falava com ele. E Deus falando com ele, Deus trazendo tudo o que estava acontecendo para Eliseu, trazia problema para a Síria. E a Síria não conseguia atacar Israel, porque o profeta sabia de tudo. Enquanto houver profeta, Deus continua falando. Enquanto houver profeta, ninguém vai conseguir atacar o povo de Deus, porque Deus anuncia o profeta, porque Deus avisa o profeta primeiro. Deus vai levantar aqui homens e mulheres que vão ser uma bênção para a igreja, mas vai ser um problema para o inferno. Você não entendeu? Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, não vai ser daqui a um tempo, não, é nesse tempo que é agora. Deus vai levantar homens e mulheres que vai ser bênção para a igreja, mas vai ser problema para o inferno. Se você estiver encarregado dessas coisas, vem a sua mão agora, Senhor. Eliseu é uma bênção para o povo de Deus, porém um problema para o rei da Síria. Por quê? Porque Eliseu fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que os sírios estão sendo derrotados. Estão sendo derrotados pelo povo de Israel. Porque em Israel tem profeta. E enquanto Israel continuar tendo profeta, o povo da Síria vai continuar sendo derrotado. Porque enquanto Israel tiver profeta, Deus avisa o profeta. Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Deus não vai deixar o adversário da nossa alma nos atacar de surpresa, não. Deus avisa pela boca do profeta primeiro. É por isso que hoje você está aqui na casa do Senhor. Porque antes de você ser atacado por alguma coisa, Deus te avisou que você seria atacado. Deus te anunciou que você seria atacado. E agora nós vimos que o texto diz que ele vai enviar soldados. O rei da Síria vai enviar soldados para prender o profeta. Só que ele lembra, quando ele envia os soldados para prender o profeta, ele lembra que Eliseu é sucessor de Elias. E quando ele lembra que Eliseu é sucessor de Elias, ele lembra que Eliseu tem porção dobrada. E se Eliseu tem porção dobrada, ele não tem que enviar poucos soldados, ele tem que enviar muitos soldados. A Bíblia diz que uma vez o rei precisou prender Elias, e a Bíblia diz que ele mandou 150 soldados para prender Elias. Os primeiros 50, a Bíblia diz que caiu fogo do céu e morreram. O segundo grupo de 50, a Bíblia diz que caiu fogo do céu e morreram também. Aí o rei da Síria mandou o terceiro grupo. Quando o terceiro grupo
e o Espírito teria sobre ele. Então, o rei diz: então vamos mandar 300. Em vez de nós mandar 150 que mandamos para prender Elias, vamos mandar 300 soldados para prender Eliseu. Vamos mandar 300, 150 a mais, já que ele tem porção dobrada. Só que quando ele tenta mandar 300, o rei da Síria lembra de novo que Eliseu aumentou o azeite da viúva. E quando ele lembra que Eliseu aumentou o azeite da viúva, ele lembra então coloca mais 300. Já são 600 homens. E quando ele lembra que já são 600 homens prontos para prender Eliseu, ele lembra que Eliseu fez o machado flutuar. Então quando ele lembra que o machado flutuou, o rei diz: então manda mais 300. E aí já são um número de 900 soldados para prender apenas um homem. Mas só que aí o rei se lembra de novo que Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Então ele diz: coloca mais 300. Já são um número de 1.200 soldados para prender um profeta, para prender um homem, para prender alguém que tinha intimidade com Deus. Aí ele lembra que tudo o que ele planejava, quando já está no número de 1.200 soldados, quando está no número de 1.200 soldados do exército do rei da Síria, a Bíblia diz que o rei da Síria se lembra que tudo o que ele planejava contra o rei de Israel, Deus revelava para o profeta. E quando ele lembra que Deus revelava para o profeta, aí ele pensa, aí o rei da Síria pensa: se tudo o que eu planejava contra os amigos dele, Deus revelava para ele, será que Deus não vai revelar para ele o que eu estou planejando contra ele? Será que Deus não vai mostrar para ele o que eu estou planejando contra a vida dele? Então o rei da Síria, ele cai em si e pensa: sabe de uma coisa? Deixa esses 1.200 soldados para lá e pode ir o meu exército inteiro, porque eu sei que não é qualquer homem que está lá, é um profeta que está lá, é um profeta, e com profeta não se mexe, com profeta não é com poucos homens que se mexe com ele. Então o rei da Síria cai em si e diz: pega todo o exército, pega os carros, os cavalos e os cavaleiros, e pode todo mundo, cerca a cidade de Israel, cerca todo o povo de Dotã. Eu quero ver se ele não vai ser preso. Aí se compra os salmos de número 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Depende em quem você está fazendo menção. Se você está confiando em carros e cavalos, o rei da Síria te pega. Mas se tão logo você está fazendo menção do nome do Senhor, pode vir carro, pode vir cavalo, pode vir cavaleiro, pode vir exército inteiro. Não tem quem te pega, não tem quem te pega, não tem quem te amarra, porque Deus é quem te justifica. Depende em quem nós estamos fazendo menção. Se nós estamos confiando em carros e em cavalos, em cavaleiros, qualquer exército nos bate, qualquer exército nos prende, nos bate, nos faz desistir. Mas se nós estamos fazendo o nome, menção do nome do Senhor, pode vir um exército inteiro que pega contra a sua vida, pode vir um exército do rei da Síria, pode vir um exército da Bíblia de você, pode vir um exército inteiro contra a sua vida. Você permanece de pé, você permanece de pé.
cavalo? Ou vai começar a fazer menção do nome do Senhor Deus do céu e da terra? Ou vai começar a fazer menção do nome do Deus que te chamou, do nome do Deus que te escolheu, do nome do Deus que te levantou, do nome do Deus que te exaltou, do nome do Deus que te escolheu, do nome de Deus que te chamou para a sua vida na presença dele. Tira a sua confiança de homem desta terra. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Depende de quem está depositada a sua confiança. Depende de quem está depositada a tua credibilidade. Se a tua confiança está no Rei dos Reis, se a tua confiança está no Senhor dos Senhores, se a tua confiança está no exército dos exércitos de Jesus Cristo, se a tua confiança está em Deus da tua salvação, se a tua confiança está no Deus que te chamou, se a tua confiança está no Deus que te escolheu, se a tua confiança está no Deus que te levantou, descansa a tua coração, descansa a tua alma, porque é Deus que vai te levar. Enquanto a tua confiança estiver depositada em Deus dentro da vida, você vai desfalecer no meio da caminhada. Enquanto a tua confiança estiver depositada em homem desta terra, você vai continuar tropeçando. Mas se a tua confiança estiver no nome do Senhor, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, porque Deus é quem te guarda. Faça menção do nome do Senhor. Faça menção do nome do Senhor. Em tudo na sua vida, faça menção do nome do Senhor. Faça menção do nome de Deus, da qual te chamou. Porque Ele sim tem chave de madeiras que abrem a vontade. Ele sim é aquele que quer os que se perdem. Ele sim é aquele que escancara as portões de bronze. Ele sim é aquele que coloca carros e cavalos e fogo ao nosso lado. Esse nós podemos confiar e acreditar. E a Bíblia diz que eles foram à noite, porque o rei da Síria gosta de atacar à noite. É covarde.
feito à noite. Agora ele vai mandar o seu exército para... Agora imagine só. Um exército inteiro de um rei assim. Para prender apenas um profeta. Que poder que esse homem tinha? Para que um exército inteiro pudesse ir para prender. O rei já estava acreditando que ele era muito poderoso, porque ele já mandou o exército inteiro. Não era simplesmente um homem, era uma potência na mão de Deus. Era um arco e flecha na mão do arqueiro. Era um instrumento nas mãos de Jeová. Porque se fosse qualquer homem, 2 homens iam lá e prendiam ele. Mas não, era um profeta. Era alguém que tinha intimidade com Deus. Era alguém que orava e o morto ressuscitava. Era alguém que olhou para a viúva e disse: pega os vasos, porque o azeite não vai faltar. É alguém que olhou para a filha de uma mulher, para o filho de uma mulher que não tinha filhos, e ele disse para ela: nesse mesmo tempo, conta um ano, nesse mesmo tempo, você vai estar carregando o seu filho. E quando esse filho nasceu, a Bíblia diz que esse filho agora é cometido por uma dor de cabeça muito forte, e ele morre. E a Bíblia diz que então a sunamita chega ao profeta e diz: por que mentiu para mim? E a Bíblia diz que o profeta Eliseu vai, deita sobre o menino, e o menino ressuscita novamente. Não era qualquer um, não era qualquer homem, era um instrumento na mão do Senhor. Agora você pode ver que você não é qualquer um na mão de Jesus. Que você não é qualquer um na mão de Deus a qual você serve. Se você tiver um grau de intimidade a qual o profeta Eliseu tinha para com Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele disse que obras maiores do que ele fez nós faríamos sobre a terra. Se Jesus chegou a ressuscitar um outro depois de 4 dias, que obra maior você quer que nós fazer na terra? A maior obra Jesus ele fez, que foi morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, foi se entregar por cada um de nós. Foi a maior obra de amor que Jesus poderia fazer por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos ter o livre acesso, para que hoje nós pudéssemos ter esta linda oportunidade de poder estar na presença do Senhor, de poder estar na casa do Senhor, de poder adentrar no lugar santo dos santos, de poder sentir a presença dele sobre a nossa vida. Na época da lei era só o sacerdote que poderia adentrar no lugar santo dos santos, mas Jesus morreu na cruz e disse não. Quando Jesus ele disse está consumado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve tremor na terra, a terra se escureceu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Jesus estava dizendo: o acesso está livre para quem quiser, para aquele que quiser sentir a minha presença a partir de hoje. O acesso está livre. Para aquele que quiser me adorar, o acesso está livre. Para aquele que quiser receber um poder divino, o acesso está livre. Mas o que está precisando é nós começar a adentrar no lugar santo. É nós tomar uma decisão na nossa vida, sair do lugar santo e adentrar no lugar santo do Senhor. O que está precisando é nós sairmos do raso e começar a mergulhar no oceano do Espírito. O que Deus está requerendo de nós nessa noite é intimidade. Intimidade para com o Pai, intimidade para com o Espírito Santo, intimidade para com Deus, intimidade para com a sua presença. Seja íntimo de Deus, seja sensível ao ouvir a voz do Senhor, tenha sensibilidade para ouvir quando Deus está falando para contigo, tenha sensibilidade para sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Tem gente que vem na igreja não sei nada,
aqui para servir. Não para servir o Senhor, é Jesus. Você veio prestar serviço a Jesus. E que serviço que Jesus quer que eu sirva a Ele? Mas não é Ele. É isso que Ele requer de mim e de você. É isso que Ele requer da minha e da sua vida. Nós falamos tanta coisa quando nós estamos fora da casa do Senhor. Chegamos à casa do Senhor, queremos ficar calados, escutar. Não queremos dar glória. Aqui é o lugar onde você tem que dar mais glória. Aqui é o lugar onde você tem que rasgar o seu coração e dizer: Jesus, habita em mim, faz morada no meu coração. Tira aquilo que está faltando, morar daquilo do Senhor. Tira o que está sobrando e coloca o que está faltando na minha vida. Tem umas pessoas cheias de tantas coisas e vazias do Espírito Santo, vazias da caridade, vazias do amor, vazias da compaixão, vazias da misericórdia, e está cheias de tantas coisas que o Espírito Santo não concorda. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para requerer de ti intimidade. Jesus te trouxe aqui nessa noite para requerer de ti intimidade. É tempo de voltar a ser quem você era na presença do Senhor. É tempo de começar a buscar mais a casa do Senhor. É tempo de começar a adorar mais. Mas eu estou passando por uma prova. Eu estou passando por uma luta. Eu estou passando por uma dificuldade. A prova está te aperfeiçoar. A prova está te lapidar. A prova está te forjar. A prova está te levantar. E te mostrar que você é Deus. Agora imagine só, se nós vivêssemos apenas isso. Imagine só se nós vivêssemos apenas em vitórias em vitórias. Não teria graça. Não teria um pico de graça. Porque se nós vivêssemos de vitória em vitória, eu não estava aqui. Eu estava vivendo em vitória, só em bênção. Para que eu ia estar aqui? Ia viver a minha vida. Ia me preocupar com alguma coisa, ia nada. Mas Jesus faz nós viver uma provação para que nós venhamos viver completamente dependentes dele. Chega de depender de homem, dependa de Jesus. Chega de depender de homem nessa terra, dependa completamente de Jesus. Dependa da presença. Ainda ontem nós falávamos ali na congregação do time. Nós somos a geração que carrega a presença. Seja alguém que carrega a presença do Espírito Santo no teu coração. Seja alguém que carrega a presença do Espírito Santo aonde você chega. Olha aqui, aonde você entrar, se tiver um clima estranho, quando você chega no lugar tem que mudar. Quando você chega no lugar tem que mudar, o ambiente tem que mudar. Porque não é você que chegou. Chegou contigo o exército celestial. Chegou contigo o exército do céu. Chegou contigo a presença de Jesus. Chegou contigo a graça do Senhor. Chegou em algum lugar, sentiu algo diferente. Chegou em algum lugar, sentiu algo estranho. Não precisa levantar a mão porque está arrebentando. Pensamento. Jesus. Eu cheguei. Eu creio que o Senhor chegou primeiro que eu. Esse lugar não pode permanecer assim. Ou o Senhor muda esse lugar e eu saio daqui. Tem que ter autoridade. Você tem que ter autoridade com Jesus. Dizer, ou o Senhor muda ou eu saio. Jesus muda. Jesus transforma. Porque Jesus, a Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Sabe por que nós não recebemos? Porque nós pedimos mal. Não pedimos com sabedoria. A Bíblia diz que o povo perece, sabe por quê? Por falta de conhecimento. Por não saber conhecer o Deus da conserta. Vive batendo a cabeça de um lado para o outro. Não conhece o poder a qual Deus tem. O boi, se o boi soubesse o poder que ele tinha, não tinha corda de prender ele.
sabe o poder que ele tem. Se a igreja de Cristo soubesse o poder que nós temos, você não se prostrava em qualquer dificuldade. Você não abaixava a sua cabeça em qualquer tempestade. Você não abaixava a sua cabeça em qualquer tempestade, não. Porque quanto mais for a tempestade sobre a sua vida, aí que você tem que se levantar na presença do Senhor. Dizer, eu sou do meu Deus, Ele me sustenta. Eu sou do meu Deus, Ele me capacita. Eu sou do meu Deus, Ele me forja. E a Bíblia diz que ele manda os soldados, os exércitos dele, contra o profeta Eliseu à noite. Porque o diabo gosta de trabalhar à noite. Mas só que quem é crente, temente a Deus, não pode temer da noite. Não podemos temer a noite. Porque se o adversário da nossa alma gosta da noite, mais ainda o meu e o teu Deus trabalha na noite. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Se ele não dorme nem tosqueneja, ele trabalha à noite. Trabalha a noite inteira. E quando nós lemos a Bíblia, descobrimos que as maiores obras que Deus ele fez não foi de dia, foi à noite. Foi na escuridão, durante a noite. À noite Deus desceu no jardim do Éden. À noite Deus animou Abraão, prometendo um filho. À noite Deus mudou o nome de Jacó para Israel. À noite Deus abriu o mar vermelho. À noite Gideão venceu os midianitas. À noite Sansão arrancou os portões de Gaza. À noite Ruth deitou aos pés de Boaz e foi resgatada. À noite Deus livrou Daniel fechando a boca dos leões. À noite Jesus nasceu de uma virgem. À noite Jesus acalmou a tempestade. À noite Pedro andou sobre as águas. À noite Nicodemos teve um encontro com o Salvador. À noite Eutico caiu da janela e foi ressuscitado. À noite Paulo e Silas oravam e cantavam e Deus mandou um terremoto na prisão. À meia-noite houve-se um clamor ainda. E nessa noite eu quero profetizar por Deus está trabalhando nesse lugar. Não é uma noite de domingo qualquer, é uma noite de trabalho do Senhor. É uma noite enquanto você está aqui orando, Deus está trabalhando. É uma noite enquanto você está aqui exaltando o nome do Senhor. Deus está agindo, trabalhando, fortalecendo a sua vida através da sua oração. A Bíblia diz que o rei mandou o seu exército para prender um homem que tem intimidade. A Bíblia diz que o moço de Eliseu, Geazi, acordou bem cedo, abriu a janela e viu que a cidade estava cercada de carros e cavalos. E enquanto isso, o profeta estava dormindo. A Síria tinha cercado a cidade e o profeta está dormindo. Aí nós lembramos da passagem. Os discípulos em uma grande tempestade no mar, o barco pronto para se quebrar e Jesus dormindo na boca. O barco pronto para se quebrar por conta das ondas, o vento era contrário e Jesus dormindo na boca do barco. O moço está acordado, desesperado. Ele acorda Eliseu e diz: homem de Deus, ai meu Senhor, que faremos? O que faremos? A mesma coisa os discípulos ficaram apavorados porque as ondas batiam no barco. Chegaram até Jesus dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus levanta, repreende o mar, repreende o vento, repreende os discípulos dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? A Bíblia diz então que o
profeta se levanta e diz: não temas, mais são os que estão conosco. Olha! Mais são do que estão com ele. Mais são aqueles que estão na nossa vida, na nossa presença. E aqueles que estão no exército do rei. Não temas. A Bíblia diz que o profeta, em uma voz mansa e suave, levanta do seu sono e diz para o moço: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não está vendo, mas eles estão aqui. Não é porque você não está vendo que Deus não está contigo. Não é porque você não está enxergando que Deus não está contigo. Não. É pelo contrário. Em meio ao cerco do rei da Síria, em meio a batalhas da vida que nós enfrentamos, o moço tinha medo. Eliseu tinha fé. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você tem medo ou tem fé? Você tem medo ou tem fé? Depende do que prevalece. Se a fé prevalece na sua vida, a Bíblia diz que a fé ela mata o medo, mas o medo ela mata a fé. Se o medo ele prevalece, ele mata a sua fé. Mas eu creio que nessa noite você tem fé para vencer o medo. Quem é nós nessa história? Quando nós estamos cercados pelas guerras desta vida, parece que não tem uma saída, parece que não olhamos de um lado para o outro, não vemos uma esperança. E nessa trajetória, quem somos nós, o moço ou o profeta? O moço tinha medo, o profeta tinha fé. O profeta acreditava no Deus a quem ele servia. Eliseu então ora dizendo: Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. E o texto diz que Deus abriu os olhos do moço e ele viu. Mas viu o quê? Viu que ele não tinha visto ainda. Carros e cavalos. Primeiro ele vê carros e cavalos cercando a cidade. E agora o que ele está vendo? Agora ele vê carros, cavalos